Antes da gente falar um pouco sobre as medidas de resumo, tá certo? A gente vai só fixar aqui, definir algumas coisinhas, tá? Que são importantes também dentro da estatística, tá certo? A primeira coisa que vamos falar, tá? É sobre os arredondamentos. Então, como eu já tinha falado até para vocês, né, anteriormente, quando o primeiro algarismo a ser suprimido for menor ou igual a 4, né? Aí o último algarismo a ser mantido permanece inalterado, tá? Então, se for assim, ó, se eu tiver um número desta forma, ó, 3,43, eu quero, né, suprimir este número aqui, tá? É o 3, eu não quero, eu só quero com uma casa decimal, tá? Então, eu quero suprimir esse 3. O que acontece? Se o número que aparecer aqui, ou seja, se o número que formos suprimir for um número menor ou igual a 4, esse número posterior aqui, que é esse 4 aqui, ó, ele permanece inalterado, tá? Então eu não mexo com ele, ele permanece o mesmo. Então qualquer um número que for, ó, 3,41, isso daqui arredondando fica 3,4. Tá? Se for 3,44, se eu quiser suprimir, né, com uma casa decimal, 3,4 também, tá? Então, este número aqui, se for um número menor ou igual que 4, o posterior a ele, tá? A casa decimal que eu quero aqui deixar, uma no caso, ela permanece inalterada. Porém, se esse algarismo aqui que eu quero suprimir, tá? Que é esse 3 aqui no caso, ele for um número maior ou igual a 5, ou seja, se ele for 5, 6, 7 ou 8, esse outro algarismo aqui, ele ganha uma unidade, tá? Então, se for desta forma aqui, ó, 3,45, tá? Este número aqui eu quero suprimir, eu só quero com uma casa decimal, aqui é um 5. Então, como este número aqui que eu quero esconder, ele tem, ele é maior ou igual a 5, né? Ele é um 5 no caso. Esse próximo número aqui, ele ganha uma unidade, tá? Então, 3,45, se eu quiser arredondar para uma casa decimal, isso daí vai ficar 3,5, tá? Eu quero esconder essa, isso aqui é um 5, então esse daqui ganha uma unidade, então fica 3,5. Se fosse 3,46, também ficaria 3,5 e assim por diante, tá? Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre gráfico, tá? Eu vou apresentar um tipo de gráfico para vocês, né? Creio que vocês já devem ter trabalhado ou já sabem outros tipos de gráfico, né? Gráfico em pizza, em barras, enfim. Eu vou falar sobre o histograma aqui para vocês, tá? Que é o que a gente vai mais usar aqui no nosso curso, tá? Um histograma, ele é um gráfico formado por um conjunto de retângulos contínuos com base sobre um eixo horizontal, cuja escala é definida de acordo com as classes de distribuição. Então, se a gente tiver uma distribuição de frequência e ali tem um intervalo de classes, tá? O eixo horizontal, ele vai ser determinado com os limites inferior e superior de cada classe, tá certo? As bases dos retângulos, né, construídos sobre um eixo horizontal, representam as classes, ó, foi o que eu acabei de dizer. E as áreas são proporcionais ou iguais à frequência, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, uma distribuição qualquer aqui, ó, distribuição de frequência dos salários de 500 funcionários de uma certa empresa, tá? Então, vamos supor que está aqui, ó. Na faixa salarial de R$ 2.800 a R$ 4.800, tem 87 funcionários, tá? Que estão com salário dentro dessa faixa. De 4.800 a 6.800, tem 203 funcionários, né? É um salário muito bom, né? Muito alto esses salários aí que essa empresa paga, tá? 6.800 a 8.800, tem 170 funcionários que ganham dentro dessa faixa salarial. 88.800 a 10.800, 30 funcionários.
E de 10.800 a 12.800 tem 10 funcionários, tá certo? Então, se você somar aqui todos esses funcionários, a gente vai ter 500 funcionários, no caso, desta empresa. E aqui está as frequências, né, simples, a relativa e as frequências acumuladas aqui, tá? E aí a gente quer desenhar agora, fazer esse histograma, tá? Com relação a essa distribuição de frequência. Tá? Então tá aqui, ó, um histograma, tá? Tá aqui o histograma dos salários, com a altura vai ser a frequência, tá? Então essa altura aqui vai ser a frequência. E a gente já sabe que as barras inferiores, né, horizontal no caso, elas vão ser os limites de cada classe. Bom, aqui eu coloquei começando do 800, tá? Para esse gráfico não ficar desproporcional. Se eu colocasse do zero aqui, ficaria muito desproporcional, porque do zero até 2.800, né? Ficaria algo muito desproporcional. Aqui está 800, então está pulando de 2.000 em 2.000, ó. 800 mais 2.000, 2.800. Mais 2.000, 4.800. Mais 2.000, 6.800. Que é justamente, ó, 2.000 é a amplitude da classe, tá? A amplitude de cada classe é 2.000, ó. 2.000, 2.000, 2.000 e assim por diante. E aí a gente quer desenhar, né? Ou quer fazer o gráfico, esse histograma aí, né? Lembrando, né, que aqui a gente está definindo, ó, a altura, ou seja, esse eixo aqui, que é o eixo vertical, como sendo a frequência, ou seja, quantos funcionários estão em cada classe salarial, tá? Então, vamos lá, ó. Na classe de 2.800 a 4.800, ou seja, nessa classe que está aqui, ó, entre 2.800 e 4.800, são 87 funcionários, tá? Bom, aí a gente, como aqui não está um gráfico bem perfeitozinho com relação a gente saber aqui com a régua e tal, medir, 80 está aqui e o 120 está aqui. Então, entre 80 e 120, a gente tem 40 números, né? Bom, vamos supor que o 7 está aqui, ó, 87, tá? Algo mais ou menos aqui, assim, ó, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? A partir do 2.800, ó, deixa eu tentar trazer linhas retas aqui, ó, vai ser complicado, mas... Bom, aí eu vou até o próximo, que é o 4.800, tá? Então, dentro dessa classe de 2.800 ao 4.800, tem 87. Vamos supor que aqui seja 87, tá? Então, essa parte aqui, ó, são os 87, né, que estão dentro dessa classe do 2.800 ao 4.800, tá? Então, a gente faz dessa forma aqui, ok? Bom, a gente dá uma coloridazinha aqui, uma pintadinha, só para dizer que tem 87 funcionários que estão dentro dessa classe do 2.800 ao 4.800, tá? Vamos para a próxima classe, do 4.800 ao 6.800. Do 4.800 ao 6.800 são 203, né, funcionários. Aí eu vou lá, ó, o 200 está aqui, o 203 é um pouquinho acima, né? Então, só vou marcar aqui, ó, 203 é aqui, mais ou menos, então eu vou só... Essas linhas poderiam ser meio que invisíveis, tá? Eu só vou fazer aqui só para o gráfico não ficar muito torto. E aí eu vou subir esse daqui, ó, porque a classe é do 4.800 até o 6.800. Então, são esses valores aqui, ó, tá? São esta área aqui, é a área desses funcionários que recebem entre 4.800 a 6.800. São 203 funcionários, tá? Então, o Instagram, ele funciona dessa forma aqui. Ok? Bom, a próxima faixa, a próxima classe, de 6.800 a 8.800, são 170 funcionários. O 160 está aqui, ó, vamos supor que o 170 ele está por aqui, tá? Então, ó, vou trazer ele para cá assim, ó, ele sai daqui, ó, mais ou menos aqui, e aqui eu vou subir, ó. Bom, então tá aqui, ó, 170 funcionários. 170
Isso, 170 funcionários. Então, eu vou colocar aqui, ó, 170, 202, né? Ou 203, 203. 203 funcionários, tá? A próxima classe, do 8.800 ao 10.800, são 30. Aqui está o 40, vou colocar o 30 um pouco aqui abaixo, ó. Tá? Vamos supor que o 30 está por aqui, ó. Então, tá aqui, ó, 30 funcionários recebem aqui, nesta faixa de, vou colocar aqui, 30. De 8.800 a 10.800. E de 10.800 a 12.800 são 10 funcionários, né? Então, dividindo isso aí por 4, dá algo mais ou menos aqui embaixo, tá? Ficaria algo aqui assim, ó, 10 funcionários. Bom, então perceba, né, que a gente também consegue visualizar os mesmos dados, né, com relação à frequência simples, porque a altura, ela só está me indicando a frequência simples, tá? Absoluta. Dá para me indicar a mesma frequência absoluta, né, dessa tabela de distribuição de frequência, né? A gente consegue já identificar aqui, ó, bom, recebendo entre 4.800 e 6.800, tem 203 funcionários. De 8.800 a 10.800, tem 30 funcionários, e assim por diante. Bom, então é isso daí, o histograma, tá? Aí vamos agora para algumas medidas de resumo, tá? Ou a descrição dos dados, medida de resumo. O que significa isso, tá? Bom, basicamente, as medidas de resumo, né, ela é a redução dos dados, né, através de tabelas, como a gente viu aí, né, tabelas de frequência ou distribuição de frequência, ou em gráficos, né, como tem aí esses histogramas, tá? E esse dispositivo, né, de resumos numéricos, ele é um procedimento disponível para ilustrar o comportamento de um conjunto de dados, tá? Então, a gente pega um gráfico, por exemplo, uma distribuição de tabela, uma distribuição de frequência. Essas medidas de resumo, tá? Ela vai me dar dados melhores do comportamento de um conjunto de dados. Ou seja, se a gente pegar esse que a gente acabou de fazer aqui em cima, ó, qual é o que tem a maior faixa salarial? Você já consegue me dizer que é este daqui, né? 203, ó, olhando, pode ser olhando o gráfico, enfim, tá? Isso daí tudo a gente vai ver nessas medidas de resumo, tá certo? Nessas medidas de resumo, tá? Então, ó, vamos começar aí com as medidas de posição, tá? As medidas de posição, né, ou também chamadas comumente de tendência central, né, como esse próprio nome está dizendo, tá? Medidas de posição, elas são medidas que informam a posição típica dos dados, tá? Por exemplo, note que aí nessa figura, né, em relação ao gráfico A e B, a distribuição, elas são idênticas, né? Exceto pelo fato de uma estar pulando aqui, ó. Essa distribuição, ela é idêntica a essa, tá? Ó. A questão aqui é que essa B, ela tá pulando aqui, né? Ela pulou, ó. Aqui começou no 2 e aqui vai começar no 6. Porém, a distribuição aqui das duas, elas são idênticas, tá? Já nesse gráfico de C, a gente pode ver que há duas classes com frequência máxima, né? Ó, esse C aqui, ó, tem duas classes que tem uma frequência, aqui a frequência tá uma frequência máxima. Então, essa classe e essa tem duas frequências máximas, tá certo? E aí a gente pode tirar várias conclusões com relação a isso, e a gente vai ver que conclusões são essas, tá? Já em D, né, o que a gente percebe? Que há uma grande concentração, né, nessa cauda inferior, em alguns poucos valores, né, na cauda superior, né? Então, o que você consegue perceber? Ó, aqui tem uma concentração muito grande aqui, ó, nessa cauda, quando ele tem caindo aqui assim, a gente chama de cauda, tá? Então, tem uma concentração muito grande de valores nessa cauda, né? Já aqui, não, né? Aqui tem um pouco menos, tá? E aí a gente vai ver como que a gente calcula essas medidas, como ela é importante nesses histogramas e assim por diante, tá certo? A primeira medida que vamos ver
é uma medida que vocês já conhecem, né? Que é chamada de média aritmética simples, tá? Na notação aqui na estatística, a gente vai chamar essa média de x barra. X barra se for a média de uma amostra, tá? E muito frequentemente a gente também vai ver uma média chamada de μ, que é a média da população inteira, tá? Bom, geralmente aqui nessa primeira parte do nosso curso a gente vai estudar com esse x barra, que é a média aritmética. E como é que se calcula a média aritmética, pessoal? Todos vocês lembram, né? Como é que você tem umas provas lá, né? Aí você quer calcular a sua média final, né? Como é que você faz? Soma tudo e divide pelo número de termos. Então, é o que acontece aqui, tá? Então, a média aritmética ela é a mesma aqui para o nosso curso, tá? Então, dado um conjunto de N observações, então aqui está um x1, x2, xn, a média aritmética, simples nesse caso, ela vai ser definida como sendo o quê? X barra, tá? Soma todos os elementos e divide pelo número de elementos, tá? A gente pode também olhar nessa forma de somatório. Esse somatório de todos os xi dividido por n, tá? Dividido por n. Bom, vamos fazer esse exemplo simples aqui, ó. A idade dos funcionários, de 15 funcionários de uma empresa X. Aqui está a idade deles, ó. 24, 25, 26, 26, 29, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 42, 45, 51, 53, tá? X barra vai ser igual a esse somatório, tá? Basta somar tudo isso daqui, tá? Soma cada um desses, tá? Então, somando todas as idades, vai dar 527, e aqui eu vou dividir pelo número de observações, né? Que são 15, é a soma das 15 idades dos funcionários, tá? Então, quando a gente pegar 527 e dividir por 15, isso daí vai ter como resultado quanto? 35,13. Então, como a gente está calculando a idade, né? E aqui tudo é em anos, né? Isso, então são 35,13 anos, tá? Isso daí é a idade média desses funcionários dessa empresa, tá? Bom, a interpretação física dessa média aritmética, tá? Temos que ela representa o centro de gravidade de uma distribuição, ok? Se for no histograma, ela representa o ponto de equilíbrio, tá? Nestes histogramas. Então, ó, se a gente olhar aqui nesses exemplos anteriores, essas setas aqui, ó, aqui é justamente o ponto de equilíbrio, tá? Ó, então, isso daqui é o ponto de equilíbrio desse histograma. Então, aqui, ó, essa medida aqui, que está nessa seta, representa justamente a média, ó. Aqui também, ó. Aqui também, ó, a média e a média, tá certo? Como se fosse uma balança, para a balança ela estar em equilíbrio, tá? Ela vai estar em equilíbrio justamente quando o ponto de equilíbrio dela for a média aí, tá certo? Então, a média aritmética, ela representa isso, tá? Bom, temos outra medida, tá, que é chamada de moda. A moda em uma distribuição, né, ou conjunto de dados que representaremos por MO, MO, tá? MO, é o valor que mais se repete, ou seja, o valor mais frequente em uma distribuição, tá certo? Então, o valor que mais se repete, ele está na moda, tá certo? Então, ele vai ser a moda, tá? Então, podemos ter distribuições que ela não tem nenhuma moda, tá? Que aí ela é chamada de amodal, não modal, amodal, tá? Distribuições amodais que não tem moda. Unimodal, que tem apenas uma moda, bimodal, duas modas, e assim por diante, tá certo? O que podemos verificar agora? Nessa distribuição aí das idades, qual é a idade aí? Qual é a idade que está na moda? Essa distribuição aqui, ó, a moda dela, qual seria? 26, ó, que aparece duas vezes, não é isso? Então, 26 é uma moda, e o 29 também é uma moda, porque são os dois números que mais se repetem, o 26 e o 29, tá? Isso significa que esta distribuição aqui em cima, ela é uma distribuição, como ela tem duas modas, ela é uma distribuição que é chamada de bimodal, tá? Que ela tem duas modas. Tranquilo? Deu para entender aí? Se a gente tiver um rol
é fácil de distinguir essa moda, tá certo? Basta analisar o valor que ela mais se repete. Todos esses conceitos aí você já estuda já lá no ensino médio, tá certo? A próxima que vamos ver é a mediana, tá certo? A mediana, tá? Então, como é que a gente calcula a mediana? Seja x1, x2, xn, um conjunto de n observações, tá certo? Tem n observações aí qualquer. E seja xi, né, com i igual a 1 até n, o conjunto das observações ordenadas de modo que está aqui em rol, né? Isso aqui tudo é para dizer que essa observação ela está em rol, ó, x1 menor ou igual que x2, que é menor ou igual que o xn. Então, a mediana, que a gente vai chamar aqui ó, de MD, ela vai ser definida como o valor tal que 50% das observações elas são menores e os 50% elas são maiores do que essa mediana, tá certo? Então, para efeito de cálculos, a gente vai ter duas regras, né? Ó, porque é o seguinte, ó, o que acontece? Se você tivesse essas observações aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 observações. Qual é a mediana dessas observações? Ou seja, qual é o número que está no meio? Como isso daqui tem 5 números e é um número ímpar, não é? A mediana é essa daqui, não é? Ó. Por quê? Porque esse número está separando em 50% para um lado e 50% das observações para o outro, tá? Ele divide em 50% para um lado e 50% para o outro. Então aqui a gente tem, ó, esse camarada aqui, ele é o x1, esse aqui, ó, é o segundo elemento x2, esse daqui é o x3, esse daqui é o x4 e esse daqui é o x5. Então ele está dizendo aqui, ó, se n for ímpar, e isso daqui é realmente ímpar, então a mediana ela vai ser igual à observação n, que é 5 nesse caso, porque tem 5 observações, mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Então, vai ser o termo x3, ó, que é justamente o termo central, tá certo? Isso daí, se for um número de observações ímpar, tá? E se for um número de observações pares, tá? Se for aqui, ó, agora vamos lá. Se fosse 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Existe, se eu pegar o 3 aqui, ó, ele está dividindo 50% para um lado e 50% para o outro? Não, porque para a esquerda tem 2 e para a direita tem 3. A mesma coisa aqui se eu pegar o 4, ó, tem 2 para a direita e 3 para a esquerda. Então, não pode ser nenhum dos dois. Então, nesse caso, quando o número de observações for par, a mediana ela vai ser dado pelo o n mais 2, n dividido por 2, tá? Pelo termo n dividido por 2, ó, nesse caso aqui é n igual a 6, né? São 6 observações. Então vai ser o x, 6 dividido por 2, vai ser o x3, mais o x, 6 dividido por 2 dá 3, mais um x4. x4 dividido por 2. Quem é o x3? Então, você vai aqui, ó, 1, 2, 3. É 3. Mais o x4, 4. Dividido por 2, né? 3 mais 4, 7. Dividido por 2, 3,5, tá? Então, se o número de observações for par, né, você vai tentar olhar justamente o centro, né? O centro. Então, como seria o centro nesse caso? Seria um número aqui no meio, ó, que vai dividir em 50% para um lado e 50% para o outro. Que número seria esse? 3,5 para esta observação aqui. Vamos fazer para esse exemplo aqui de baixo, ó, aqui de cima, aliás. Tá? Então, eu tenho esse número de funcionários. São quantos funcionários aqui? 15. 15 é ímpar, né? Quem vai ser a mediana, tá? A mediana, neste caso, ela vai ser o x, 15, mais 1, dividido por 2.
15 mais 1 dá 16. 16 dividido por 2 dá o 8. Tá? Então, vai ser o x8 no caso. x8. O oitavo termo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cara aqui, ele está dividindo em 50% para um lado, 50% para o outro. Tem 7 números aqui e 7 números aqui.